Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula. Primeira aula do curso de Mecânica dos Sólidos 2. Nós vamos tratar aqui do tensor das tensões de Cauchy. E vamos começar revisando aí o conceito de tensão que nós já vimos por cima lá no curso de Mecânica dos Sólidos 1. Então para isso nós vamos relembrar primeiramente que eu posso ter forças externas. Eu posso ter aqui forças que são externas. O que significa isso? Significa que essas forças aqui elas ocorrem em um corpo devido à ação de outro corpo. E aqui dentro está incluída também a força peso, ok? A força peso ela é exercida pela gravidade de um outro corpo. Então, tudo isso daqui são as ações que são executadas sobre o corpo de interesse. Para ficar mais geral, a gente poderia colocar ainda ações externas. Eu vou manter força agora porque eu estou mais preocupado com forças. Mas ações incluiria também variação de temperatura, incluiria também movimentação imposta no contorno do corpo. E além das forças externas, nós temos aqui outro tipo de força, que são as forças internas. Nós estamos pensando num problema estático, então eu não vou entrar na parte de dinâmica. Vamos nos manter por aqui por enquanto. Okay? O que são as forças internas? São aquelas forças que mantêm as partes do corpo unidas. Então mantém todas as partículas ali unidas. O corpo ele recebe as forças externas que entram em equilíbrio com forças internas. Essas forças internas estão transmitindo aquela força externa ao longo do corpo. A nossa função estrutural, a função das estruturas, é de receber e transmitir ações, receber e transmitir forças. O nosso estudo aqui se interessa pelas forças internas. Se você quer dimensionar uma estrutura, se você quer escolher um material, ou se você quer determinar quais valores de forças externas podem ser aplicados em uma estrutura, você precisa que essas forças internas essas forças externas provoquem forças internas que não ultrapassem a resistência do material. Para isso, eu preciso conseguir medir as forças internas em qualquer ponto do sólido. Como que eu vou fazer para medir as forças internas em um ponto? Se eu seccionar, se eu cortar aqui o sólido, vão aparecer diversas forças internas em toda a superfície de corte. E elas vão ser diferentes a cada ponto. Então, como que eu faço para medir essas forças em um ponto? Bom, aí que nós vamos utilizar o conceito de tensão. E aí que vai surgir o tensor das tensões de Cauchy. Bom, vamos pegar aqui esse corpo como exemplo e vamos usar esse sistema de referências aqui. Eixo X está da esquerda para a direita, eixo Y está de baixo para cima e o eixo Z está aqui na direção da profundidade. Nesse corpo aqui vamos permitir agora que atuem forças externas. Então, estou considerando aqui diversos tipos de forças externas. E essas forças externas aqui já estão incluindo as forças de apoio, okay? As forças de vínculo, de forma que esse corpo aqui ele está em equilíbrio estático. Tá? Não existe nenhuma aceleração, ele não está em movimento, ele está parado em equilíbrio estático. Bom, aqui eu tenho uma força distribuída, aqui eu tenho um binário aplicado em um ponto e aqui eu tenho forças pontuais. Bom, vamos ver o que acontece se eu cortar esse corpo aqui, se eu seccionar ele. Então vamos seccionar ele em duas partes. E primeiramente eu vou seccionar ele paralelamente ao plano YZ. Vamos ver o que acontece. Então, cortando ele segundo o plano YZ e separando em duas partes, vamos anotar o que nós estamos fazendo aqui. Tá? Então o primeiro passo que nós fizemos para estudar aí as forças internas foi seccionando o corpo paralelamente ao plano YZ. Então, cortei paralelo a esse plano aqui. Se eu cortar esse corpo dessa forma, aqui, o que vai acontecer? Antes ele estava em equilíbrio estático, né? Então cortei ele e estou mantendo as mesmas forças externas.
ele vai permanecer em equilíbrio estático? Obviamente que não. Tá? Agora não satisfaz mais somatório de forças igual a zero, nem somatório de momentos igual a zero. Momento resultante nem força resultante são necessariamente nulos para essas duas parcelas aqui, essas duas partes do corpo. De forma que essa daqui vai se deslocar para algum lugar e essa daqui para outro lugar. As duas vão desenvolver aí acelerações. Tá? Para que não haja isso, o que precisa acontecer? Bom, eu preciso aplicar na parte esquerda do corpo as forças que anteriormente a parte direita estava aplicando. Vamos colocar essas forças então. Essas são as chamadas forças internas. Eu vou representar aqui essas forças internas de vermelho. Então vou aplicar aqui diversas forças. Para cada ponto do corpo eu vou aplicar uma força diferente. Então estou aplicando aí em todos os pontos. Eu tenho forças com intensidade e direções diferentes. E essas são as forças internas. Elas possuem um valor diferente para cada ponto. Essas daqui, essa força interna aqui atuando nessa superfície, eu vou chamar de F, minúsculo, e ela está atuando aqui na parte A do corpo, devido à ação da parte B do corpo. Vou chamar aqui F em A, devido à ação do corpo B. Então, antes da gente recortar, esse corpo aplicava exatamente essas forças internas aqui. E no corpo B, o que vai acontecer? Da mesma forma, eu preciso aplicar aqui as forças que anteriormente a parte A aplicava sobre ele. Então, a gente vai ter aí um conjunto de forças internas atuando aqui sobre esse corpo também. Note que essas daqui vão ser as forças que estão sendo aplicadas no corpo B devido à ação do corpo A. E pelo princípio da ação e reação, tá? Essas duas forças são iguais. Então, pela segunda lei de Newton, pela terceira lei de Newton, nós temos que FAB é igual a FBA. Então, isso daqui vem da terceira lei de Newton. Só que isso daqui só vale para o módulo, né? E o que acontece com o sentido? Se eu pensar então no vetor, isso daqui é um campo vetorial, então a gente vai ter que o vetor AB, o campo vetorial AB, lembre que ele vai ser função de z e y, então é função de y e z, vai ser igual a menos o vetor BA, que também é função das coordenadas y e z. Notem que para que a gente seccione paralelamente ao plano YZ, x precisa ser constante. Tá? Ok, eu quero estudar os efeitos das forças internas em um determinado ponto. Então eu quero escolher um ponto aqui desse corpo e estudar o efeito das forças internas. Então vamos escolher um ponto lá dentro e vamos seccionar segundo primeiro o plano YZ e exatamente passando por este ponto. Okay? Então a gente pode dizer que do lado esquerdo aqui nós vamos ter uma posição, um ponto P. Do lado direito nós vamos ter o correspondente a ele, que seria o ponto P'. Okay? Essa é a posição do ponto P. Bom, vamos olhar o que vai acontecer deixando só esse ponto. Então, aqui está o ponto P. E eu vou, para a gente conseguir entender melhor o que pode estar acontecendo aqui, eu vou começar analisando esse elementozinho que eu marquei aqui. Então a gente vai ter aqui uma força, um vetor, que eu vou chamar aqui de F. Esse vetor ele pode ser decomposto então em uma componente na direção do eixo x. Nós vamos ter aqui vou representar aqui em outra cor, vou representar em azul essas componentes. Nós podemos ter aqui a componente Fx. Nós podemos também ter aqui uma outra componente, que vai ser a componente Fz, na direção do eixo z. E, por último, nós podemos ter aqui mais uma componente, que
que seria a nossa componente Fy. Eu só vou acrescentar um delta aqui nesses F's, ok? Por que eu vou acrescentar um delta nesses F's? Porque isso daqui eu disse que é a resultante das forças que está atuando aonde? Apenas naquele elementozinho ali de área, apenas naquele quadradinho que eu marquei ali. Então aqui a gente teria delta F, da mesma forma que nós teríamos delta Fx, delta Fz e delta Fy. Bom, vamos agora sim visualizar esse elemento aí de perto, né? Vamos extrair ele e dar um zoom nele e vamos ver o que está acontecendo aqui nesse elemento. Bom, eu gostaria de orientar esse elemento. Tá? Para a gente orientar esse elemento, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um vetor normal a esse elemento. Então esse elemento ele possui vetor normal de coordenadas 1 para x, 0 para y e 0 para z. Essas são as coordenadas desse versor aqui que orienta esse elemento. Okay? Bom, assim a gente pode agora calcular a área desse elemento. A área desse elemento, então, nós vamos chamar de ΔA, e aqui eu vou colocar um índice. Esse índice que eu vou colocar aqui se refere à direção do vetor normal a esse elemento de área. Esse vetor normal tem a sua direção na direção do eixo x. Apenas o primeiro elemento é diferente de zero. Então eu vou chamar esse daqui de ΔAx. Okay? Bom, essa área aqui, ΔAx, como que eu faço para calcular ela? Essa área vai ser igual a ΔY vezes ΔZ. Tá? Muito bem, agora vamos colocar essa força aqui, essa força ΔF. Primeiramente vamos calcular essa força. Como que eu vou calcular? Essa força ΔF, ela vai ter aí a sua forma de calcular dada pela integral sobre essa área. Então essa integral vai ser sobre ΔAx das forças internas, que é um campo vetorial ali, e essa integral aqui vai ser então sobre a área, sobre essa área aqui. Nós temos essas componentes. Essa daqui é o ΔFx. Ok, agora notem que existem efeitos diferentes para essas componentes. Essa força aqui ela está perpendicular a esse elemento, enquanto essa daqui está atuando no plano do elemento. O efeito dessa força seria de deslocar esse elemento na direção normal a ele. Já essa outra força aqui, o efeito dela é de deslizar em cima do plano onde ele já está. E essa terceira força aqui também, essa daqui quer deslizar em cima do plano onde ele já está, porém na direção do eixo y. E essa força quer deslizar este elemento no plano onde ele está contido, porém na direção do eixo z. E apenas essa componente de força, que é perpendicular ao elemento, é normal ao elemento, quer descolar ele desse plano onde ele está. Nós vamos definir tensão pela letra grega tal. E daí nós vamos colocar aqui dois índices. E por enquanto essa tensão ela vai ser uma tensão média, porque eu estou pegando aqui essa força integrada sobre essa área e vou dividir pela área inteira. Okay? Então eu vou colocar aqui para essa força tal um índice que se refere ao vetor normal do plano. Então se esse plano ele é perpendicular ao eixo x, eu vou colocar x no primeiro índice. Okay? Então no caso aqui eu vou começar pela força Fx. Ela está atuando em qual plano? Está atuando num plano cujo vetor perpendicular está na direção do eixo x. Então a primeira letra aqui vai ser x. A segunda letra vai indicar a direção da força. Essa força aqui, ΔFx, está atuando justamente na direção x. Então a segunda letra aqui, o segundo índice, também vale x. Então o primeiro índice, direção perpendicular ao plano, seria o vetor diretor do plano. Okay? E a segunda aqui, ela se refere à direção da força. Ok, como que eu vou calcular esse cara aqui? Eu disse que inicialmente eu vou calcular aqui uma tensão média. Tá? Essa tensão média vai ser igual à resultante das forças que estão atuando na direção do eixo x, que seria ΔFx
Fx dividido pela área onde ela está atuando, que seria a área delta AX. Então essa daqui é a tensão média nesse elemento. Tá? O ponto que nós queremos calcular a tensão está exatamente no centro aqui desse elemento. Então vou realçar ele aqui em preto. Esse é o ponto P, onde eu quero calcular a tensão. Essa daqui é a tensão média em cima de todo esse elemento. Note que quanto menor o elemento, mais próximo o valor dela vai ser do valor da tensão que atua no ponto P. E essa tensão aqui, quando as duas direções coincidem, significa que essa força é normal ao plano. Então isso daqui é o que a gente chama de tensão normal. Bom, vamos escrever aqui a nossa primeira tensão. Tá? Então, primeiro vou identificar aqui como número 1, a primeira componente seria tensão normal na direção do eixo X. Então, em X. Quando a gente tem aqui tal XX, a gente gosta de substituir essa letra aqui por outra letra grega que se chama sigma, e aí a gente coloca apenas um índice, a gente costuma colocar apenas um índice. Alguns autores colocam 2 índices também. Tá? Então sempre que a tensão for normal, a gente acaba trocando a letra tal pelo sigma, e aí coloca só uma vez aqui a componente para indicar a direção. Okay? Então esse daqui a gente usa esse símbolo só para diferenciar a tensão normal das outras tensões. Ok, vamos agora ver o efeito da componente de força Fy. O plano é o mesmo, eu não mudei o plano, então a direção continua sendo a do eixo X. O primeiro índice que eu vou colocar aqui então é X. E a segunda diz respeito à direção da força. Essa daqui seria a primeira tensão de cisalhamento. Né? Seria a tensão de cisalhamento no plano YZ na direção do eixo X. Desculpa, do eixo Y. Isso que vai acontecer. Ok, então eu coloco aqui primeiro o vetor normal, segundo a direção da força. A força está na direção do eixo Y. Nós vamos ter aqui tal XY. Sempre que a gente... Esse aqui é o tal XY médio. Sempre que a gente tem esse efeito da força querer deslocar o elemento no plano em que ele está, sem querer descolar ele do plano, a gente diz que essa tensão é uma tensão de cisalhamento. Tá? Ela tem o efeito de cortar, o efeito de deslizar esse elemento aqui em cima do próprio plano. E como que eu vou calcular esse cara? A força que está provocando, que é delta Fy, dividido pela área, que é delta Ax. Vamos acrescentar aqui uma terceira tensão média. Faltou analisar uma componente. Então vamos procurar agora uma tensão. Essa tensão, já estou adiantando, ela também vai ser de cisalhamento. Cisalhamento. No plano, o plano é o mesmo. O plano é o YZ, vetor normal é o que não aparece aqui, que é o X. E agora vai ocorrer na direção Z. Então a tensão ela está atuando no mesmo plano. Note que quando eu estou olhando ali um plano de corte, sempre o primeiro índice aqui vai ficar constante, né, que ele indica o vetor normal ao plano. E o segundo, direção da força, que agora é Z. Essa tensão aqui, ela vai ser calculada ainda como tensão média, vai ser igual a delta Fz dividido por delta Ax, força por área. Ok, agora eu não quero saber a tensão média nesse elemento, eu quero saber a tensão exatamente no ponto P. O que eu posso fazer para isso? Bom, eu posso ir diminuindo essas dimensões aqui. Quando essas dimensões forem muito pequenas, a tensão média vai ser equivalente à tensão que está atuando naquele plano. Nós podemos pegar essa equação e o que eu vou fazer vai ser aplicar limite de quando o delta Ax tende a zero. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu vou ter aqui o tal xx que atua no ponto P, vai ser igual ao limite de delta Fx sobre delta Ax, quando delta Ax tende a zero.
Note que o que acontece aqui, quando a área é zero, a força vai ser zero. Né? Por que eu sei disso? Porque essa força é uma integral da distribuição de força interna sobre a área. Se a área é zero, a força dá zero. De cima diminui quando de baixo diminui. Eu estou aplicando aqui um limite de quando de baixo é igual a zero. O que é esse cara aqui? Bom, esse cara aqui é a derivada. Então aqui nós vamos ter a derivada, essa derivada aqui vai ser uma derivada parcial de fx em relação à área AX. Nós temos uma derivada de força em relação a uma área. Notem que força é um vetor e essa área aqui a gente pode representá-la como se fosse um vetor também. Né? Esse AX é como se fosse uma componente. E vou chamar ela de σx. Tensão normal. Posso trocar a letra aqui, eu já vejo de cara que ela é tensão normal. Atuando no ponto P, vai ser igual a derivada de f de x, e aqui é importante, esse f de x ele tem que ser calculado no ponto P, em relação a AX. Então essa é a tensão normal que atua nesse plano ali de corte. Ok, e para essa tensão aqui? Mesma coisa, vou novamente aplicar o limite. Então eu vou dizer que o tal xy vai ser igual ao limite de quando ΔFy dividido por ΔAx, de quando ΔAx tende a zero, e esse cara aqui nada mais é do que a derivada de Fy em relação a AX. Então, a gente tem aqui nossa segunda equação, que diz que tal xy vai ser a derivada de Fy em relação a AX. Notem que eu estou calculando no mesmo ponto aqui, no mesmo ponto P. Eu vou começar a omitir aqui o ponto sobre o qual eu estou calculando, mas tanto Fy quanto tal xy aqui estão sendo calculados no ponto P. Essa é a nossa segunda equação. Vamos agora para essa expressão aqui. Tá? Nós temos aqui que tal xe médio vai ser igual a ΔFz dividido por ΔAx. O que eu vou fazer na sequência? Isso daqui vai implicar que o tal xe calculado no ponto vai ser igual ao limite de ΔFz dividido por ΔAx quando ΔAx tende a zero. Ou seja, tal xz, o que é esse limite? Esse limite aqui dá a derivada de fz em relação a ax. Então, nós vamos ter aqui a derivada da componente fz do vetor força interna resultante ali, em relação a ax. Aqui, nossa equação número 3. Vamos ver o que acontece se nós cortarmos a estrutura segundo o plano XZ. Aqui, então, nós temos o ponto que nos interessa, é o mesmo ponto P. Nós temos essa face de corte. Aqui para baixo do corte nós temos ainda essas forças. E eu estou olhando só a parte de baixo, esqueci a parte de cima. Se eu preferir olhar só a parte de cima, o resultado vai ser o mesmo. Okay? Vamos então representar aqui a força que nos interessa, que ela é a força resultante das forças internas em cima desse elemento de área, e essa força aqui vai se chamar ΔF, a resultante das forças internas que atuam nesse elementozinho aqui. Bom, essa força ela pode ser decomposta aí numa componente na direção do eixo Y, outra componente na direção do eixo X, e mais uma componente na direção do eixo Z. Vamos identificar quais são essas componentes. Nós vamos ter aqui então ΔFx, aqui nós temos ΔFy e aqui ΔFz. Nós temos as três componentes de força. E esse elemento aqui, vamos dar um zoom nele para a gente entender melhor o que está acontecendo. Note que esse vetor normal que nos interessa aqui é um vetor unitário. Tá?
que seria o vetor diretor, versor diretor aí do plano, esse vetor aqui, esse versor, era L o anterior, então esse daqui eu vou chamar de M, esse versor M, vai ter componentes 0 para x, 1 para y e 0 para z. Essas são os componentes desse vetor. Significa que a área desse elemento aqui vai ser delta AY. Né? Y é o eixo que está perpendicular a esse elemento. E como que eu vou fazer para calcular essa área? Bom, essa área aqui vai ser igual a delta x vezes delta z. O que é delta? Componentes da força resultante das forças internas atuando sobre este elemento aqui. Ok, o que a gente pode fazer agora? Nós podemos então dizer, e agora eu já vou escrever diretamente o valor da tensão, ok? Nós podemos dizer que a nossa próxima componente de tensão aqui para esse plano, a primeira componente de tensão, vai ser tensão normal, aliás, tensão de cisalhamento, desculpa. No plano xz, cujo vetor normal vai estar na direção do eixo y, e na direção x. Por que eu estou dizendo que essa tensão vai ser de cisalhamento? Porque a primeira componente de força que eu vou considerar, que é essa daqui, ela está forçando esse elemento a se deslocar sobre o plano onde ele está. Ela não está tendendo a fazer com que ele caminhe na sua direção, na direção que é perpendicular a ele. Por isso essa tensão é de cisalhamento. Como que eu vou escrever essa tensão? Eu represento pela letra tal. Primeiro índice indica a direção do vetor normal. Agora o vetor normal está na direção do eixo y, então o primeiro índice aqui vai ser y. O segundo índice indica a direção da força. Essa força está na direção do eixo x, então essa daqui vai ser tal yx. Como que eu faço para calcular essa tensão? Bom, ela vai ser igual ao limite de delta fx dividido por delta AX, delta AY agora. AX era só no caso anterior, por delta AY, quando o delta AY tende a zero. Bom, essa componente, então, tal YX, vai ser igual à derivada de Fx, componente horizontal das forças internas, em relação à área AY. Essa daqui vai ser a nossa quarta componente de tensão. Já temos 4. Tá? Quando a gente trabalhava com força em vetores, nós tínhamos 3 componentes para nos preocupar. Até agora nós já chegamos em 4. Ok, vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós vamos pegar a força Y. A força Y, se você olhar aqui, a ΔFy, ela está atuando perpendicular ao plano. Logo, ela é uma tensão normal. Tá? Então, essa tensão normal, a gente vai dizer que ela é uma tensão normal no plano xz. Quando é tensão normal, a gente costuma representar aí direto pela letra sigma e y, que é a direção da força. Isso daqui é igual à tensão que atua num plano cujo vetor normal está na direção do eixo y e atua também na direção do eixo y. E ela vai ser dado pelo limite de quando delta Fy dividido por delta AY, de quando delta AY tende a zero. E isso daqui implica que o sigma y vai ser igual à derivada de Fy em relação à área AY. Essa é a nossa quinta equação, quinta componente de tensão. Falta alguma coisa para considerar? Sim. Nosso terceiro caso. O terceiro caso vai ser o efeito da componente Fz. Aqui vai gerar uma tensão de cisalhamento no plano
XZ, note que o plano não mudou, né, para esses três componentes de força. E a direção agora vai ser a direção Z. E essa tensão, vou representar ela então como tal. Primeiro, a letra que indica o eixo perpendicular ao plano, que seria o eixo Y, a direção do vetor normal ao plano. A segunda letra indica a direção da ação da força, a força age na direção Z. Isso daqui vai ser o limite de ΔFz dividido por ΔAY, quando ΔAY tende a zero. Esse limite aqui é igual à derivada. Então nós temos que tal YZ vai ser igual à derivada da componente Z, das forças internas, em relação à área AY. E essa é a nossa sexta componente de tensão. Então até agora chegamos aí a 6 componentes de tensão. Existe mais alguma possibilidade de corte? Aqui seccionamos o corpo num plano paralelo ao plano XY. Continuamos aqui com o ponto P e sobre o ponto P nós identificamos aqui esse elemento. Não vou representar agora as forças aqui, vou representar apenas no elemento extraído. Então estou extraindo esse elemento aqui, estou dando um zoom nele, e nós vamos ter aqui sobre esse elemento, cujo ponto P está no centro dele, o ponto P está aqui, nós temos agora um vetor F, ΔF, aliás, que é a resultante das forças que estão atuando nesse elemento. Então, esse vetor aqui é o ΔF. E esse vetor ele pode ser decomposto, então, nas direções x. Nós temos aqui ΔFx, y, temos aqui o ΔFy, e, por fim, uma componente na direção do eixo Z. Aqui então nós temos ΔFz. E o vetor normal a essa área aqui, o versor, diretor desse plano de corte, esse vetor, nós vamos chamar agora de N. Ele vai estar nesse sentido aqui, saindo desse plano. Esse daqui é o versor N, que tem componentes 0 para x, 0 para y e 1 para z. Então essa área aqui, nós vamos chamar a área desse elementozinho, nós vamos chamar de ΔAz. O índice que a gente usa para a área é o índice não nulo no versor. Para calcular isso daqui é só a gente pegar ΔX e multiplicar por ΔY. Lembrando que ΔX vai ser essa dimensão e ΔY vai ser a altura. Identificando aqui, nós temos ΔY por ΔX. Ok, vamos para a nossa primeira componente de tensão aqui. Primeira componente de tensão vai ser referente à força Fx. Note que o efeito dessa força é de cisalhamento. Então vamos identificar aqui como sendo tensão de cisalhamento. No plano XY e na direção do eixo X. Essa tensão nós vamos calcular ela e vamos representar pela letra tal. Primeiro índice identifica o vetor, a direção do vetor perpendicular à superfície de corte, que é eixo Z, e o segundo índice, direção da força, que é x. Então aqui nós temos tal Zx. Esse cara vai ser igual ao limite de ΔFx dividido por ΔAz, de quando o ΔAz tende a zero. Bom, isso daqui
por definição, é a derivada. Então, isso vai ser a derivada das componentes de força na direção x, de força interna na direção x, em relação à área AZ. Essa, então, é a nossa sétima componente de tensão. Bom, vamos continuar avançando aí. Nós temos também a componente de força que atua na direção do eixo Y. Essa componente de força que está atuando na direção do eixo Y, ela também tem efeito de cisalhamento. Então aqui nós vamos ter agora mais uma tensão de cisalhamento. Nós vamos identificar aqui como sendo a tensão de cisalhamento. Cisalhamento. No plano XY e na direção do eixo Y. Essa tensão, então nós vamos chamar ela de tal. Primeiro vem o índice que representa o vetor normal ao plano, esse índice é Z. Segundo a direção da força, que é Y, então fica tal ZY. E esse cara vai ser calculado como o limite de ΔFy dividido por ΔAZ, quando o ΔAZ, o elementozinho de área, tende a ter área nula, tende a zero. Isso daqui, por definição, é derivada, então nós temos tal ZY igual a derivada de Fy em relação a Z. E essa aí é a nossa oitava componente de tensão. Falta uma componente ainda. Tá? Falta a nossa terceira componente de tensão para esse plano. A nossa terceira componente de tensão para esse plano agora é referente à força Fz. Olhando aqui para esse desenho, tá? Eu não fui muito feliz em representar o vetor n, eu representei como se o desenho aqui estivesse em 2D. Na verdade ele é 3D, então vamos fazer uma representação melhor, mais adequada para esse vetor. Tá? Então o vetor n está na verdade nessa direção aqui. Ele é perpendicular a esse plano, essas duas direções aqui, e possui então a direção do eixo Z. Sua representação aqui está correta. Tá? Vamos observar então o efeito dessa força ΔFz. Note que ela está perpendicular ao plano, então ela causa o efeito de tensão normal. Então nós vamos ter agora a nossa terceira componente, que é tensão normal no plano XY. A tensão normal no plano XY, a gente vai chamar ela de sigma Z, que vai ser igual a tal ZZ. Atua no plano cujo versor diretor está na direção do eixo Z e a força está na direção do eixo Z. Isso daqui vai ser igual ao limite de ΔFy dividido por ΔAZ, ΔFy não, ΔFz, quando ΔAZ tende a zero. Okay? Bom, isso daqui por definição vai ser derivada. Só melhorar um pouquinho aqui esses garranchos, né? Dar uma qualidade um pouquinho melhor aqui. Aqui nós temos ΔAZ tendendo a zero. Por definição, isso daqui é a derivada. Então resulta que a tensão normal sigma Z vai ser igual à derivada de Fz em relação a AZ. Essa é a nossa nona componente de tensão. Então a gente tem 9 componentes de tensão. Tá? Como que eu vou representar todas essas componentes de tensão? Primeiramente vamos olhar para um elemento agora, juntando os três elementozinhos que nós obtivemos. Se eu unir esses três elementos em um vértice, eu vou chegar na figura de um cubo.
desde que eu preencha as faces da parte de trás. Vamos olhar primeiro para este elemento aqui, vamos representar as componentes de tensão que atuam sobre esse elemento. Note que essas componentes não são força por unidade de área, né? São medidas de tensão. Vamos representar aqui então a nossa primeira componente de tensão, ela vai estar na direção do eixo X, e se ela está na direção do eixo X e o eixo X também é perpendicular a essa área, essa é a nossa componente σx. Agora a gente pode ter uma outra componente de tensão que está na direção do eixo Y. E se você olhar lá para a nossa definição, quando nós consideramos ela, ela estava aqui de baixo para cima. Tá? Essa é a componente de tensão positiva. Então nós vamos ter aqui essa componente, que é a componente tal. Primeiro índice é a direção perpendicular ao elemento de área, e o segundo índice é a direção da força, tal xy. Nós temos ainda mais uma componente que vai atuar aqui, que está nessa direção, que é a direção do eixo Z. E essa componente, eu vou representar ela como sendo tal. Primeiro, o vetor perpendicular à superfície de corte, e segundo, a direção do vetor força que eu analisei para gerar essa tensão, tal xz. Agora nós temos uma matriz aqui do outro lado. Nós não conseguimos mais organizar como nós organizávamos na forma de vetor, lá com 3 componentes. Tá? Então nós vamos agora usar aqui uma matriz. E nessa matriz aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a seguinte regra. A primeira linha, segunda linha e terceira linha são referentes aos planos. O plano cujo vetor perpendicular é a direção do eixo Y, então vai ser a direção do eixo perpendicular. Eixo X é perpendicular à área. Aqui é para quando o eixo Y, no primeiro caso, é para quando o eixo X for perpendicular à área. Segundo caso, aqui a segunda linha, é para quando o eixo Y for perpendicular. Perpendicular ao quê? A área que eu estou analisando. E essa última aqui é para quando o eixo Z for perpendicular à face desse cubo que eu estou analisando. Okay? Bom, essas componentes aqui, elas estão atuando em uma única face cujo vetor perpendicular é o eixo X. Então essas 3 componentes eu vou escrever aqui. Agora, essa primeira componente é referente à direção da força. Essa daqui possui força na direção do eixo X. Essa outra aqui, a força que gerou essa componente de tensão está na direção do eixo Y. E a terceira, a força que gerou a tensão, está na direção do eixo Z. Ok, vamos unir aqui então a face cujo eixo perpendicular é o eixo X, essa face aqui da frente, e a força atua na direção do eixo X. E isso gera essa componente de tensão. Então aqui nós vamos colocar a componente de tensão σx, ou tal xx, conforme você preferir. Okay? Depois nós temos a componente de tensão que atua em uma face cujo eixo perpendicular é o x, que é essa face aqui, porém ela está na direção do eixo y. Opa, é essa componente aqui, tal xy. Então, já pode representar aqui, tal xy. E por último, a face é essa mesma, porém a força está atuando na direção do eixo z. Isso daqui vai ser tal xz. Ok, vamos para as outras faces. Aqui, depois que nós preenchermos essas faces, nós terminamos de preencher a nossa matriz aqui. Vamos agora observar aqui a face cujo vetor perpendicular está na direção do eixo z, essa face aqui de cima. Vamos ver que componentes nós temos aqui. Nós temos, primeiro, a força na direção do eixo x, provoca tal YZ. Então, eixo perpendicular é o Y, está aqui. E nós temos a força atuando na direção do eixo X, está aqui. Esse cara vem para essa posição na matriz que nós estamos usando. Então, aqui nós temos tal. Vou dar a cor aqui para preto. Tal
yx. Bom, aqui nós temos direção do vetor normal igual à direção da força. Logo, para essa face sobra o sigma y, que é esse cara. E por último aqui nós vamos ter tal yz. Da mesma forma, para essa última face aqui nós vamos ter tal zx, tal zy e por último sigma z. Okay? Então esse daqui é o vetor, é a matriz que a gente está buscando. Agora tudo que nós esperamos é que ela represente um tensor. Nós vamos verificar se ela vai representar um tensor. Essa daqui vai ser então a equação número 10. Então estado plano de tensão significa que a gente tem o sigma z igual ao tal xz, que é igual a tal zx, que é igual a tal yz, que é igual a tal zy, que é igual a zero. Esse daqui é o estado plano de tensão. Okay? Bom, como que ficaria o nosso tensor das tensões no estado plano de tensão? A ordem agora não é mais R13, então vai ficar 2 por 2. Então nós temos agora aqui o nosso tensor sigma. Eu sempre desenho esse tio aqui embaixo para a gente saber que é um tensor. Tá? E os vetores aqui eu vou continuar usando a mesma notação da geometria analítica com uma setinha em cima. Para escrever à mão é complicado a gente decidir como representar um tensor. Tá? Quando a gente está usando o computador, aí, um texto digitalizado, a gente costuma usar negrito maiúsculo para tensor. Okay? Bom, nós vamos ter aqui as componentes sigma x, tal xy, tal yx e sigma z. Nós temos essas 4 componentes aqui. Tá? Por que a gente está estudando no estado plano de tensão agora? Para facilitar o nosso desenvolvimento aqui. Posteriormente a gente vai ver que a mesma coisa pode ser feita para o 3D, mas eu não vou fazer todas as operações com detalhes, eu vou apenas mostrar como que se faz isso no 3D. Tá? Então vamos considerar aqui no estado plano de tensão essa equação aqui é a equação número 11, a equação que está definindo esse estado, e a primeira coisa que nós vamos adotar aqui, que nós vamos verificar, vai ser o que a gente chama de teorema de Cauchy. Para a gente verificar esse teorema, nós vamos pegar um elemento infinitesimal, ou seja, que eu possa considerar que as tensões aqui estão sendo calculadas no ponto no centro desse elemento, e vamos colocar essas componentes aqui. Que componentes que eu vou ter nesse elemento? Eu vou ter sigma x, que está atuando aqui, e eu vou ter sigma x também atuando aqui no lado contrário. Agora, é interessante a gente notar aqui que, mesmo estando com um elemento infinitesimal, eu tenho uma distância entre esses dois pontos. Quanto que vai valer essa distância entre esses dois pontos? Essa distância vai valer dx sobre 2. Tá? Se essa medida aqui vale dx, eu tenho a distância do centro até aqui, dx sobre 2, do centro até ali, dx sobre 2. Como eu quero que o sigma x seja calculado no centro, assumindo que nós possamos ter forças distribuídas nesse elemento, além dessas componentes de tensão, aqui do lado esquerdo, eu vou ter não o sigma x, que precisa ser calculado aqui no centro, mas sim o sigma x menos uma variação. E essa variação aqui, como que eu vou fazer para calcular essa variação? Eu andei na direção do eixo x daqui para cá. Então, como eu andei ao contrário do eixo x, essa variação vai entrar com sinal de menos aqui. E ela vale a derivada de sigma x em relação a x. E eu preciso multiplicar isso daqui pela distância que eu percorri. Qual foi a distância que eu percorri vindo do ponto onde foi calculada a tensão para o lado esquerdo? Essa distância foi dx. E aqui do lado direito? Aqui do lado direito, o valor da tensão vai ser sigma x mais uma variação infinitesimal de tensão, que vai ser dada por d sigma x, dx, que multiplica
dx. Note que isso daqui é infinitesimal, então esse é um d sigma x. Né? Aqui do outro lado também é um d sigma x. Ok, vamos colocar as outras forças que nós temos atuando aí na direção do eixo x. Eu tenho aqui na parte de baixo, se for positivo da direita para a esquerda, uma componente aqui, que seria a componente tal, nesse caso aqui, yx. Bom, note aqui que eu percorri uma distância daqui para cá, tá? Aliás, daqui para cá, do ponto onde eu calculei a tensão até aqui, que vale dy sobre 2. Então, lembrando aí que essa distância vertical, vou marcar aqui em verde essa distância vertical ela vale dy. Então, eu andei dy sobre 2 no sentido contrário ao eixo y, de forma que eu vou ter uma variação d tal yx negativa. Vai ficar aqui a derivada de tal yx em relação a x. Opa, x não, agora andei na direção do eixo y. Né? Então, em relação a y vezes dy dividido por 2. Faltou 2 aqui e faltou 2 ali também. Esqueci desse sobre 2 naqueles caras ali. E aqui em cima, eu vou ter essa componente de tensão aqui. Essa componente é também tal yx, porém agora sua variação vai ser positiva. Tal yx mais a derivada de tal yx em relação a y vezes dy dividido por 2. Okay? Bom, ainda faltam algumas componentes aqui para a gente representar. Né? Então vou deslocar isso daqui mais para baixo. Deixar o dx da mesma cor do dy. E vamos colocar as próximas componentes de tensão. Então, na direção do eixo x, as tensões estão representadas em preto. Na direção do eixo y, eu vou representar elas em azul. O que eu tenho de força na direção do eixo y, então? Aqui eu vou ter a tensão sigma y, porém, como não está no ponto onde eu calculei a tensão, vai ser sigma y mais uma variação. Eu andei desse ponto para cá uma distância dy sobre 2, então essa variação vai ser d sigma y dy vezes dy sobre 2. E aqui embaixo eu vou ter novamente a mesma componente de tensão, porém com um valor que sofre uma redução de um incremento infinitesimal. Então aqui embaixo eu vou ter sigma y menos a derivada de sigma y em relação a y, lembrando que eu andei na direção y, vezes dy sobre 2. Ok, que outras forças eu tenho na direção do eixo y? Tenho tensões de cisalhamento que estão na direção do eixo y. Aqui, nessa face, eu tenho uma tensão de cisalhamento que atua de baixo para cima, ela atua na direção do eixo y. E essa tensão aqui, ela vale tal xy, porém, como eu me desloquei aqui dx sobre 2, né, metade desse cara aqui, para a direita desse elemento, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso considerar essa variação. Aqui valia tal xy. Agora aqui, do lado direito, eu tenho aí mais um incremento infinitesimal de tensão, que vale derivada de tal xy em relação a x, que multiplica dx dividido por 2. E a última componente de tensão que eu vou obter aqui é a componente de tensão que está atuando na direção do eixo y, nessa face aqui, a tensão de cisalhamento. Essa tensão aqui, ela vai valer tal xy, mas tal xy é se fosse nesse ponto. Eu me desloquei para a esquerda, então eu tenho menos a variação dela na direção do eixo y, que vale a derivada de tal xy em relação ao eixo x. Tá? Andei na direção do eixo x, vezes dx sobre 2. Negativo porque
eu vim no sentido contrário ao eixo X. Ufa, essas aí são as componentes de tensão. O que eu quero verificar agora? Agora eu quero verificar o equilíbrio desse elemento. E eu vou começar verificando o equilíbrio em momento, ok? Então a gente vai agora fazer o somatório de momentos igual a zero sobre esse elemento. E vamos fazer esse somatório de momentos em relação a esse ponto que está aqui no centro. Vamos dar um nome para esse elemento. Vamos chamar esse elemento aqui de O. Aliás, desculpa, para esse ponto. Vamos chamar esse ponto de O. Okay? Muito bem. Esse elemento aqui não interessa a sua espessura. A sua espessura vai ser constante. Tá? Então, na espessura, nós vamos ter aí um dy. Tá? Posso colocar qualquer valor para a espessura, porque o estado é plano de tensão, não tem tensão na direção da espessura. Mas enfim, vamos começar fazendo então somatório de momentos em relação ao ponto O. Aliás, em relação ao ponto O, sim, mas essas componentes de momento elas estão na direção do eixo Z. Tá? Então eu quero momentos que são gerados em relação ao eixo Z. Como eu estou trabalhando no plano, todo momento é gerado em relação ao eixo Z. Para que esse elemento aí esteja em equilíbrio, isso daqui vai ter que ser igual a zero. Okay? Bom, o que eu tenho de forças atuando aqui nesse elemento? Como o elemento é infinitesimal, eu posso considerar que as forças elas são uniformes aqui, são distribuídas e uniforme aqui. De forma que a gente vai ter como resultado aqui uma força atuando na direção do eixo Y, que eu vou chamar de BY. Seria equivalente à força-peso, né? Força-peso estaria para baixo. E se eu tiver força distribuída na direção do eixo X, aqui eu teria Bx. Essas duas componentes aqui são força por unidade de volume. Okay? Essas são as forças de corpo, ou forças de campo, ou ainda forças de volume. Tá? Vou chamar elas aqui de forças de volume. Forças de volume. A mais comum é a força-peso. Ok, vamos então fazendo somatório de momentos em relação a O igual a zero. Pergunta, essa força BY gera algum momento em relação a O? Não, né? Ela está passando em cima do ponto O. A distância entre a sua linha de ação e o ponto O é zero, tanto para BY quanto para BX. Então essas forças não vão gerar momento nenhum. Agora, essa tensão gera algum momento? Também não gera. Essa daqui também não. Por quê? A linha de ação passa pelo ponto O. Mesma coisa para essa tensão e mesma coisa para essa daqui. O que vai gerar momento? As tensões de cisalhamento. Vamos começar considerando essa tensão de cisalhamento aqui então. Essa daqui vai gerar um momento negativo em relação ao ponto O. É um momento que tende a girar a estrutura no sentido horário. E esse momento vai valer o valor da tensão. Vai valer o valor da tensão vezes a distância entre a linha de ação dela e o ponto O. Então vou representar, vou escrever aqui embaixo, primeiro para aquela componente. Aquela componente, ela era a componente tau yx, estava na face de cima, ou seja, nós temos mais uma variação que vale d tau yx dx, que multiplica dx dividido por 2, e tudo isso daqui eu vou multiplicar por dy sobre 2, e esse momento vai ser negativo. dy sobre 2 é a distância entre a linha de ação daquela força e o ponto O. Agora eu tenho essa parcela aqui embaixo. Essa parcela aqui de baixo também vai gerar um momento negativo. Esse momento aqui vai valer então o valor da força, que é tau yx, menos a derivada de tau yx em relação a y, vezes dy dividido por 2, vezes a distância da sua linha de ação. Opa, cometi um errinho aqui, né? Aqui é derivada em relação a y e aqui também é dy sobre 2. E, por último, aqui multiplico por dy sobre 2 também. Aqui, então, eu vou ter isso daqui vezes a distância da sua linha de ação até o ponto O, que é dy sobre 2. Esse, então, é o momento das forças que estão na direção do eixo X. Agora tem as forças que estão na direção do eixo Y, que são a resultante dessa e a resultante daquela lá. Só que antes disso, atenção para um detalhe. Isso daqui, para calcular o momento, tem que ter força. Mas isso daqui ainda não era força. O que era isso daqui? Isso daqui era força distribuída, força por área. Preciso multiplicar pela área onde ela está agindo.
Eu vou colocar a multiplicação aqui embaixo. Okay? Então todo esse termo aqui, ele precisa ser multiplicado pela área onde ela está agindo, e essa área ela vai valer dx, que é o comprimento, então isso daqui vezes dx vezes dz. Essa é a área onde ela está atuando. E essa daqui, mesma coisa, eu preciso multiplicar isso daqui ainda por dx e dz. Tá? Ok, agora sim a gente pode ir para as próximas forças. Nós temos então essa força aqui e essa daqui. Vamos começar pelo efeito desta. Então aqui a gente tem essa força, ela gera agora um momento no sentido anti-horário, ou seja, um momento positivo, mais tal xy com mais a variação infinitesimal de tal xy, que é a derivada de tal xy em relação à direção que foi caminhada. Essa direção ela é a direção do eixo x, vezes a distância, que foi dx dividido por 2. Para transformar isso daqui em força, eu preciso multiplicar pela área onde ela está atuando, agora é a área dy dz, e para calcular o momento, multiplico pela distância entre a linha de ação e o ponto O, dx sobre 2. Tenho agora que considerar o momento dessa força aqui do lado esquerdo. Esse momento também vai ser no sentido anti-horário, também vai ser positivo. Primeiro preciso calcular a força resultante daquelas tensões, que vale tal xy menos a variação do tal xy, que é d tal xy em relação ao eixo x, que é a distância que foi caminhada, vezes dx sobre 2, que multiplica a área onde ela está atuando, que vale dy dz, que multiplica dx dividido por 2, que é a distância da linha de ação até o ponto O. E isso tudo aqui precisa ser igual a zero. Muito bem, olhando para essas equações, primeiro de tudo eu posso simplificar ela dividindo por algumas grandezas. Posso começar dividindo essas equações por dy vezes dz vezes dx. Note que em todos os termos eu vou ter isso. Olha, aqui eu tenho dy dx dz, dy dx dz. Aqui eu também tenho dy dz dx, dy dz dx. E note que todas as vezes ele está dividido por 4. Olha, 2, 2. Poxa, mas aí não vai ficar muito legal porque tem esses outros termos aqui. Calma, aqueles termos a gente não precisa simplificar ainda. Vamos manter aqueles termos até o final. Okay? Então a gente vai dividir tudo aqui por dx dy dz sobre 4. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, dividindo por dx dy dz dividido por 4. Olhando para aquela equação, nós vamos ficar agora com esse termo aqui, que vale menos tal yx, dividido por dx dy dz, vezes 4 dy. Agora, esse termo aqui, o que vai acontecer? Para esse termo, melhor, antes de fazer essa divisão, vamos fazer mais um corte aqui, tá? O que eu posso eliminar dessa equação? Essas equações aqui. Aqui eu tenho d tal yx dy sobre 2 ao quadrado. Aqui eu tenho menos d tal xy dy sobre 2 ao quadrado. Então esse cara aqui pode ser cortado com esse daqui. E aqui nessa outra parte, mesma coisa, esse termo se cancela com esse. Então esses dois aqui desaparecem. Como que vai ficar essa minha equação agora? Agora ela vai ficar menos tal yx que multiplica dy dx dz dividido por 2. Olha, dx dz estava aqui e dy sobre 2 está aqui. Tá? Menos tal yz, que é esse termo, dx
dy dz dividido por 2. Agora, nessa parte aqui de baixo, nós temos mais tal x, mais tal xy, que multiplica dy dx dz dividido por 2, mais tal xy, que multiplica dy dx dz dividido por 2. Isso daqui tem que ser igual a zero. Bom, finalmente, nessa equação aí, a gente nota que nós podemos dividir tudo por dx, dy, dz. Tá? Esse sobre 2 com sobre 2 vira 1 vezes tal xy. Então nós vamos ter aqui tal, aliás, eu falei tal xy, é tal yx, né? Tal yx negativo, com mais tal xy positivo, igual a zero. Dessa expressão nós temos que o tal yx vai ser igual a tal xy. Esse daqui é o teorema de Cauchy. O mesmo você vai observar para o 3D. Então, para o 3D, o que você vai observar? Para o 3D, você vai observar que tal xz é igual a tal zx e tal yz é igual a tal zy. Tá? Então, essas três equações aqui correspondem ao teorema de Cauchy, que a gente pode escrever numa forma inicial assim: tal ij, igual a tal ji. E o que isso implica para aquela matriz, aquela matriz que a gente estava analisando, que nós esperamos chegar à conclusão de que ela é um tensor? Isso daqui, vou representar pela equação número... A última equação que nós numeramos foi a 11, equação número 12. Isso daqui implica que o tensor das tensões, ele é alguma coisa, tem uma propriedade aqui interessante para esse tensor. Ele é um tensor simétrico. Se ele é simétrico, então, ao invés de 9 para o 3D, nós temos 6 diferentes componentes. E para o 2D? Para o 2D, nós temos 3 diferentes componentes. 2D é o estado plano de tensão. Tá? 3 diferentes componentes. Okay? Então a equação número 12 está aqui, é o teorema de Cauchy. O tensor das tensões é simétrico. Existe mais uma relação aí que a gente vai ver depois, que seria a relação fazendo somatório das forças em x e somatório das forças em y para este elemento aqui, para a gente obter aí equações de equilíbrio. Mas nós precisávamos chegar a essa conclusão aqui, essa conclusão é muito importante. Esse tensor é simétrico. Se nós observarmos que ele realmente é um tensor, nós vamos voltar aqui fazer as relações de equilíbrio. Ok? Bom, a aula de hoje é essa parte aqui, relembrar o tensor das tensões. É muito importante que você saiba como cada uma das componentes é colocada no tensor e qual que é o seu significado físico.